Olá pessoal, um salve a todos aí, um feliz sábado para todos vocês. Uma pergunta bem frequente que as pessoas têm feito é: o pecado imperdoável, o que é isso? Quando se comete isso? Essa pergunta ela é bem frequente porque as pessoas muitas vezes têm medo das suas consequências e de fato as consequências são sérias. O que diz a Bíblia? Nós vamos hoje estar com a Bíblia aqui em Mateus capítulo 12 e vamos ver as referências no comentário bíblico, tá? Volume 5. O que diz sobre o pecado imperdoável. Aqui em Mateus 12, verso 31 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, tá? Vamos ver aqui o que diz o comentário bíblico a respeito disso. E também o Espírito de Profecia, que o comentário bíblico usa bastante o Espírito de Profecia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado imperdoável, consiste da resistência progressiva à verdade, culminando numa decisão final e irrevogável contra ela, de forma deliberada, no pleno conhecimento de que, ao fazer isso, decide-se buscar o caminho oposto à vontade divina. Está prestando atenção aí? A consciência é cauterizada, viu? Cauterizar a consciência pela resistência contínua às impressões do Espírito Santo. Tá pegando? E quem está nesta situação dificilmente percebe que tomou uma decisão fatal. Viu? Consciência cauterizada, não reconhecer o seu erro e ainda persistir é uma decisão fatal para a sua vida. Para uma pessoa assim, não há como decidir agir em harmonia com a vontade de Deus. Aqui tem uma citação do Desejar Todas as Nações, página 324. Portanto, se a pessoa sente o temor de ter cometido o pecado imperdoável, significa, na verdade, que não cometeu o pecado imperdoável, porque ela está o quê? Consciente e temendo. O pecado imperdoável é quando a pessoa não sente temor pelo ato cometido e ainda persiste. Diz mais: a pessoa mais miserável do mundo é aquela cuja consciência é atormentada por fazer o que é errado quando sabe que deveria fazer o certo. E diz mais: uma experiência cristã miserável é, em geral, o resultado de não se viver à altura da luz que tem. A pessoa cuja consciência a perturba pode solucionar o problema das seguintes maneiras. Primeiro, rendendo-se ao poder transformador do Espírito Santo e respondendo aos impulsos do Espírito de modo a corrigir os erros cometidos contra Deus e contra o próximo. Ou, dois, pode cauterizar sua consciência e eliminar seus dolorosos impulsos, silenciando o Espírito Santo. Aqui tem uma referência lá de Efésios 4:30. A pessoa que escolhe o último caminho não pode se arrepender, pois sua consciência se torna insensível para sempre e ela não tem vontade de se arrepender. Colocou-se deliberadamente além do alcance da graça divina. O persistente mau uso do livre-arbítrio resulta na perda do poder para discernir entre o bem e o mal. O mal finalmente percebe ser bom. O mal finalmente parece ser bom e o bom parece ser mal. Tal é o engano do pecado. A consciência é chamada de os olhos de Deus na mente do ser humano. É um monitor divino implantado que impulsiona a sempre viver em obediência à luz revelada. Corromper ainda que o mínimo a consciência é correr risco de morte eterna.
A desobediência deliberada e persistente a Deus finalmente se torna um hábito que não pode ser abandonado. Aqui tem mais uma citação do Desejado de Todas as Nações, na página 324. Certo? E aí diz mais, olha, não será o que? Perdoado. Agora vamos entender agora aqui a chave. Não porque Deus não esteja disposto a perdoar, entende? Mas porque quem comete esse pecado não deseja ser perdoado. A pessoa não quer ser perdoada. E se a pessoa demonstra querer o perdão, ela não quer abandonar o pecado. Ela quer o perdão e o pecado junto. É o que Deus nunca pode dar. O perdão e o pecado junto. Ou você tem um, ou você tem o outro. Por isso que a pessoa não quer ser perdoada, porque ela tem que abandonar o seu pecado. A pessoa prejudicou severamente sua linha de comunicação com o céu e, finalmente, a fim de que não fosse mais incomodado com os chamados de advertência do Espírito Santo. Então, acho que ficou bem claro. Espero que todos tenham entendido. Se gostou, curte, segue, compartilha e ative o sininho. Que Deus abençoe a todos e fique aí. Nós usamos aqui o comentário bíblico, tá? Na página 414. Segue o nosso canal que vamos sempre estar postando curiosidades bíblicas e algumas referências bíblicas usando o comentário. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.